Fala, leitores da Bíblia. Hoje a nossa leitura vai ser em Romanos, capítulo 7, e eu já quero antecipar a grande dificuldade de compreensão, de interpretação deste capítulo, ok? O meu entendimento dessa passagem não é o entendimento comum dos pastores, então talvez divirja aí de alguns, mas eu respeito qualquer entendimento diferente do meu, creio que não há dificuldade, tá bom? O capítulo 7, eu creio, só pode ser bem compreendido à luz do capítulo 6 e do capítulo 8. Portanto, talvez fique mais claro o que está acontecendo no capítulo 7 amanhã, quando a gente realmente ler e estudar o capítulo 8, tá bom? Bem, o capítulo 7 começa com uma analogia do casamento. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então o apóstolo Paulo está se dirigindo aqui a pessoas conhecedoras da lei, como está no versículo 1, a judeus ou prosélitos que conheciam a lei, que procuravam seguir a lei, que tinham a lei como um caminho para a salvação. Ele vai se referir aqui ao casamento dizendo o seguinte: é como se os judeus estivessem casados com a lei, e da mesma forma como uma mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele está vivo, e depois ela fica livre para contrair novas núpcias se ele morrer, depois que ele morrer, da mesma forma os judeus estavam como que casados com a lei. Mas a partir do momento que eles se convertem a Jesus Cristo, eles se unem a Jesus Cristo, eles morrem para a lei. É aquela mesma ideia do capítulo 6. Eles morrem para a lei, não existe mais aquela aliança com a lei, e eles então se tornam livres para adorar a Deus e para frutificar para Deus. Ok? Essa é a analogia. No versículo 5, por exemplo, eu gostaria de destacar o seguinte: Paulo ele se inclui nesse grupo de pessoas que viveram segundo a carne no passado. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Paulo está se referindo a uma realidade passada dele e de todos os cristãos que já têm nova vida em Cristo. Eles viviam segundo as paixões pecaminosas que estavam em realce por causa da lei, porque a lei vem para, como eu já falei anteriormente, né? A lei ela nos mostra o que nós estamos fazendo de errado. Quando não tem lei, é mais fácil, né? Eu até usei o exemplo dias atrás de quando não existia uma lei clara em relação ao uso do capacete, ao uso do cinto de segurança. Então, a partir do momento que a lei foi estabelecida, todos tiveram que se conformar a isso, e quem não mais anda com capacete ou com cinto de segurança está cometendo um erro grave, né? Então a lei coloca em relevo aquilo que era feito de errado. Então,
o apóstolo Paulo, do versículo 7 até o final, ele vai, no meu entendimento, fazer como se fosse um teatro. Ele vai se colocar na pessoa, se colocar como um judeu que até confessa que Jesus Cristo é o Salvador, mas que ainda não tem uma fé correta. Um judeu que diz que Jesus é Senhor e Salvador, mas que ainda se vê aprisionado à lei e aprisionado ao pecado. Este não é um verdadeiro cristão. Ele não nasceu de novo, ele ainda está aprisionado ao pecado. Do versículo 7 até o final, ele vai, no meu entendimento, se colocar numa posição diferente da dele, não de um cristão genuíno, mas de alguém que conhece a lei, mas que acredita que a lei despertou o mal no seu coração e ele não tem mais condições de dizer não ao pecado. Então, do versículo 7 ao versículo 25, eu não leio como se fosse um cristão. Paulo não está se colocando na posição de um cristão maduro, um cristão correto no seu entendimento. Ele está ilustrando o perfil de pessoas a quem ele está falando e o que ele está querendo corrigir. Tanto que o capítulo 6, até o capítulo 7, versículo 6, são diferentes, ensinam coisas diferentes disto que vai aparecer no capítulo 7, de 7 a 25. E no capítulo 8 também, ele vai falar o contrário do que ele disse aqui no capítulo 7, de 7 a 25. Um ponto que corrobora esta minha argumentação, isso eu aprendi com o pastor Jair de Almeida, mas é óbvio que se eu estiver transmitindo um conhecimento diferente do que o que ele ensina, o erro é todo meu, tá? Porque ele realmente é uma autoridade neste texto, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Jair de Almeida Júnior, se eu não estou enganado o nome completo dele, ele fala a respeito de Romanos 7, o eu de Romanos 7. Por quê? Este é o ponto focal que eu quero mostrar para você. Do versículo 7 ao versículo 25, o apóstolo Paulo tanto está fazendo um jogo teatral, se colocando na posição de alguém que tem um entendimento errado, que ele usa a primeira pessoa do singular, eu. Quando antes, até o versículo 6 do capítulo 7, e depois no capítulo 8, ele sempre usa a primeira pessoa do plural. Nós. É só nesse trechinho, do versículo 7 ao versículo 25, que ele usa a primeira pessoa do singular, eu. Vamos ler então. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Olha o que ele está dizendo. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Gente, eu não consigo ler direto sem explicar isso. Ele não está falando de um cristão verdadeiro. Ele acabou de dizer no capítulo 6 que o cristão não é escravo do pecado. Portanto, entenda, esse trecho não é o apóstolo Paulo
falando como alguém maduro, como alguém, um cristão verdadeiro que tem o pensamento correto. Ele está falando como se fosse alguém que tem um pensamento equivocado acerca de si mesmo, acerca da justificação. Então ele segue, versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Como que o crente vai dizer isso? Não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É muito difícil para mim explicar esse texto. Embora eu tenha uma convicção clara em relação ao que ele está dizendo, eu me sinto limitado para explicar esse texto. O que eu entendo é que Paulo não está falando de alguém, um cristão genuíno. Um cristão genuíno, no entendimento de Paulo, à luz do capítulo 6, à luz do capítulo 8, não é alguém que diz: o bem que eu prefiro eu não faço, e sim faço o que detesto. O cristão verdadeiro, dominado, escravizado agora à justiça de Deus, não pode dizer: olha, o bem eu sou carnal, por exemplo, vendido à escravidão do pecado. Na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. O cristão verdadeiro, ele não vai se ver nessa condição de que, olha, esse mal que eu faço, esse mal que eu não quero fazer e que acabo fazendo, não sou eu que faço, mas é o mal. Isso até é um pensamento semelhante ao pensamento neopentecostal, por exemplo, que tudo culpa os demônios, né? Então o homem, a mulher, quando faz um pecado, quando comete um pecado, atribui-se a culpa ao demônio que estava, e não a pessoa que está realmente responsabilizada por isso. Isso é um absurdo, né? Então eu acredito realmente no capítulo 7, do versículo 7 ao 25, que Paulo está se referindo a alguém que até conhece Jesus, tanto que fala de Jesus no 25, né? Até dá graças ao Senhor Jesus, mas que não tem o entendimento correto. No meu entendimento, é a essas pessoas que Paulo está escrevendo e procurando corrigir o entendimento delas. Fez isso no capítulo 6, dizendo: olha, não reine o pecado em vosso corpo mortal, não obedeçam às suas paixões. Quer dizer, vocês têm domínio sobre si mesmos, vocês podem não pecar, vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Vocês morreram para o pecado, estão vivos para Deus, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, esse capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25, no meu entendimento, Paulo se refere a alguém que tem uma ideia errada, e é exatamente essa ideia errada que ele quer corrigir. Eu sei que isso difere completamente da maioria dos pastores, de quem ensina esse texto, mas é assim que eu entendo esse texto,
você tem todo o direito de pensar diferente, né? Mas é assim que eu entendo. Tanto é que no capítulo 8 nós vamos ver que ele vai trazer uma perspectiva completamente diferente do cristão. O cristão é alguém que se inclina para o espírito e não para a carne. O cristão é alguém que está sendo conduzido por Deus a ponto de que tudo concorre para o seu bem. O cristão é aquele que é vitorioso, né? É vitorioso, vai dizer lá no final do capítulo 8, eles são mais que vencedores. Então, de fato, esse capítulo 7, do 7 ao 25, no meu entendimento, ele não se refere ao cristão verdadeiro, mas a alguém que se diz cristão, mas se vê ainda amarrado ao pecado. Quando ele fala aí, quem me livrará do corpo dessa morte? É alguém que se vê ainda amarrado pelo pecado, aprisionado pelo pecado e não consegue se desvencilhar. Ou seja, alguém que não tem ainda uma nova vida, alguém que não foi regenerado, né? Eu não estou aqui colocando o cristão num nível altíssimo de santidade, alguém completamente capaz de dizer não a todo tipo de tentação, alguém que não peca. Não estou dizendo isso, ok? Mas o que eu estou dizendo é o que Paulo está dizendo: o cristão, embora seja fragilizado e tenha realmente inclinações pecaminosas, ele nunca se vê dominado pelo pecado, porque o Espírito Santo habita nesse coração. O Espírito Santo deu um novo coração e sustenta e guarda e livra de todo o mal. Tá ok? Bem, talvez você tenha perguntas e eu deixo o espaço dos comentários em aberto aí para você fazer seus comentários, fazer suas perguntas, colocar seu entendimento acerca disso. Talvez eu possa responder alguma coisa no próximo vídeo. Bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.